terrível. Vamos mudar de rádio? Sim, vamos mudar. Vamos ver se tem alguma coisa. Opa, parece que eu achei alguma coisa boa. Volta. Coletânea Tempo de Rir, volume 1, volume 1. Já fazia mais ou menos 2 meses que aquela irmã estava perturbando a vida do pastor para contar o testemunho. O belo fim de semana ele deu oportunidade para ela e ela subiu lá. E junto com ela foi a filhinha dela, a menininha grudada na barra da saia. E subiu junto no púlpito. Salve os meus irmãos com a paz do Senhor. E a igreja toda, né, respondeu amém, amém. E ela começou, meus irmãos, eu era uma pessoa muito tribulada, eu era muito nervosa, muito irritada. Mas hoje, fica quietinha, filha. Fica quietinha que a mamãe está contando isso. E a menina perturbando ela, né? Eu era uma pessoa tribulada, irmãos. Eu tinha, nossa, eu era uma pessoa que qualquer coisa me irritava, qualquer coisa me tirava fora. Filhinha, fica quietinha, que a mamãe está contando testemunho. E eu era, qualquer coisa me irritava, mas hoje Deus me filhinha, fica quietinha, minha filha, mamãe está contando testemunho. Hoje, irmãos, eu sou uma pessoa, Satanás, demônio dos infernos, cala a boca, deixa a mamãe contar o testemunho. O profeta chegou para a irmã, a irmã estava gestante, estava grávida, né? Estava para parir. Chegou para a irmã e disse assim: eis que o teu filho vai ser homem, mas se tu duvidares, vai ser mulher. Aquele profeta era um fervor na igreja, é um poder tremendo. E o pastor chegou para ele e disse: irmão, amanhã vai vir uma igreja aí, o senhor se controle, para com essa palhaçada, com essa meninice aí. E porque tem igrejas que é meio tradicional e não gosta dessas coisas. Então o irmão se controla. O irmão muito simples, né? Falou: tudo bem, pastor, vou me controlar. E chegou no dia, né? No sábado, chegou a mocidade, chegou as irmãs. E ele não aguentou, né? Começou a cantar o hino, pronto. Ele sentiu o poder, já pulou, deu um pulo, esticou num pulo de olho fechado, tava de olho fechado, ficou, apontou para a pessoa e disse assim: eis que eu falo contigo, eis que tu vai andar por muitos lugares, e é grande, muito grande a obra que eu tenho contigo, e tu vai levar minha palavra muito longe, em outros continentes. Ele, curioso, abriu o olho e estava de frente para um vaso de samambaia. E o irmão era mentiroso fazia. É mentiroso que dava agonia, tanta mentira que ele contava. Foi trabalhar, o irmão foi trabalhar vender santo. O primeiro cliente dele perguntou: rapaz, eu quero um santo, eu quero São Jorge, aquele lá do cavalo. Aí fui lá dentro, não sabia nada que estava acontecendo e procurou, foi trazer o São Pedro, aquela mão de chave na mão. E o cliente falou: rapaz, isso aqui não é São Jorge não, isso aqui é São Pedro. Aí tá vendo o molho de chave? Não, rapaz, é que ele vendeu aquele cavalo, comprou o jipe e a chave na mão dele. Coletânea Tempo de Rir, volume 1, volume 1. Só as melôs. Tá cheio de crente chegando atrasado nas igrejas. Então também nós temos a melô do crente atrasado. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Melô do crente doido. Vou voar em direção ao céu. Eba!
melô da solteirona, aquelas irmãs que tá com 30, 40 anos que, né, não casou ainda, né, mas vai casar. Mas que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Ei, beleza. Tem a melô do que mais, Beethoven? Também tem a melô da hora da oferta. Tá cheio de gente por aí que na hora da oferta fica com os olhão cheios de cifrão. Aí a gente vai cantar a melô da oferta. É isso que me faz cantar. É isso que me faz cantar. A melô da oferta, tá bom? Também tem aquele casalzinho de velhinho que tá na igreja, né? Que sabe, um ficou viu, o outro foi tranquilar. E o melô daqueles que estão se olhando, eles começam a olhar um pro outro e começam a cantar. Mas errei o tom. Mais perto eu quero estar. Tem esse aí, né? Tem o melô daquele crente que passou, aquele crente que casou, tá 30 anos casado, aí um dia se separa, e se separou, aí ele começa a cantar o melô do crente separado, né? Separado da mulher. Ó, com cego andei e pedi. É o melô desse crente, o pessoal tá todo doido. Melô daquele casal de jovem que tá naquele estado, começando a namorar. Guardar o contato. Você sabe também que tá cheio de pastor que chega nas igrejas assim, né? E o pessoal fica meio assim cabreiro. E aqui também tem a melô do pastor recém-chegado na igreja. Era sem ovelha, junta no aprisco. Eita, é assim, não é bom demais. E então tem a melô também, Beethoven. Sabe de qual? Hein, Beethoven? Beethoven tá aqui do meu lado. Então tem a melô daquele pastor que foi trocado. Esse mesmo pastor que eu acabei de falar. Aí quando chega na troca dele, aí os irmãos cantam a melô do pastor trocado. Livre estou, a mulher acabou. E você sabe, Rai, que tem a igreja A, às vezes não se dá com a igreja B, né? Então, a melô das igrejas. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Você sabe que o adolescente tem uma fase meio complicada, né? Melô do adolescente. Ó, mestre, o mar se revolta. Melô do crente doido 2. Tem anjos voando nesse lugar. Tem uns crentes que falam que é autêntico, é verdadeiro, né? Mas é tudo mentiroso. Melô do crente mentiroso. Serei fiel ao meu Senhor, serei fiel. Melô do crente ignorante. Muito além do nosso entendimento. Cada igreja tem a sua liturgia, o seu modo, o seu costume, né? Nessa, o pastor, quando terminava o culto, ficava esperando os seus membros ali na porta da igreja ali para desejar uma boa noite, uma boa semana, essas coisas todas. E ele percebeu que tinha um bebum lá, um pé de cana, atrapalhando a saída dos irmãos. Irritado, né? O pastor, meio inexperiente ainda, 20 e poucos anos, quis doutrinar o pé de cana. E disse para ele: você sabia que a Bíblia condena o alcoolismo? E o ébrio, né, ficou irritado com aquilo. Disse: então prova na Bíblia, pastor. E o pastor abriu lá em Efésios 5,18, que diz: não vos embriagueis. E o bêbado pegou a Bíblia da mão do pastor, a mão velha toda inchada, tanto beber cachaça, leu todo o versículo: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, e aquelas coisas. E ele me saiu aquele sorriso amarelo, olhou pro pastor, né, como se tivesse já cantando a vitória, e disse pro pastor: pastor, não é o meu caso, eu não bebo vinho, eu só bebo cachaça. O porteiro estava na porta da igreja, lógico, o porteiro fica na porta da igreja. E o bêbado passou e perguntou pro irmão: ô irmão, você sabe onde que fica aí o caminho da farmácia? O irmão disse: não, eu sei onde que é o caminho do céu, se você quiser eu digo pra você onde que é. Irmão, se você não sabe nem onde que é o caminho da farmácia, você vai saber onde é o caminho do céu. O pregador, para ilustrar o seu sermão, trouxe um vidro e uma minhoca viva dentro do vidro.
E a igreja toda assistindo, né, ouvindo ali o pregador. E ele pegou um vidro de cachaça e despejou dentro daquele vidro. E a minhoca se retorcia, se contorcia, e tentava pular e tentava escapar, acabou por morrer. E o pregador olhou pro ébrio, pro pé de cana, pro bebum que estava sentado e disse para ele: você aprendeu alguma lição com isso? Aprendi uma lição muito importante. E qual foi essa lição que o senhor aprendeu? Que quem bebe cachaça não tem problema com lombriga. Naquela manhã, o professor da escola dominical falava sobre a origem do homem, de Gênesis, aquelas coisas, tudo que acontece, Deus criou o homem. E o aluno, metido a sabidão, disse: professor, meu pai disse lá em casa ontem que o homem veio do macaco, se originou do macaco. E o professor, né, continuou, para não perder o raciocínio, com muito jogo de cintura, disse: bom, se o seu pai disse isso, é porque ele deve saber o que ele está falando, mesmo porque em assunto de família eu não me meto. O irmão foi visitar uma igreja bem tradicional, chegou lá, começou a sentir um poder, aquele fogo, caiu no chão. E todo mundo viu aquele irmão e começou a falar e gritar e ninguém entendia nada. E o obreiro, o diácono, foi advertir, repreender o irmão, porque ele estava prejudicando a boa ordem do culto. Quando ele chegou perto do irmão arrebatado, o irmão disse para ele: não me toques, pois eis que não subi para o meu pai. Você sabe que toda igreja tem caloteiro. E nessa não podia ser diferente. Um belo dia, esse irmão, que era conhecido na cidade toda como caloteiro, saiu de casa e esqueceu a carteira em cima da geladeira. Encontrou um outro irmão na rua e disse: irmão, esqueci a carteira em cima da geladeira? Será que o senhor não poderia emprestar para mim uns 20 reais? Depois eu pago o senhor. E o irmão, como já sabia da fama de caloteiro daquele outro, mais que depressa puxou a nota do bolso e disse: toma então. E o outro disse: mas é nota de R$1? Pois é, R$1. Agora você pegue esse R$1, pegue a lotação, vá lá na sua casa e pegue a carteira em cima da geladeira. E como tem crente zoiudo. Esse ficou sabendo que o irmão recebeu uma grande indenização e já correu na casa dele e pediu um dinheiro emprestado. E disse pro irmão: ô irmão, você não teria aí uns R$2.000 para me emprestar? O irmão ficou meio ressabiado, né? Mas falou assim: eu empresto sim, só se você me responder uma pergunta. Ontem foi culto de Santa Ceia, não foi? Foi. Onde foi lida a palavra? Se você me responder onde foi lida a palavra, eu te empresto os 2.000. E ele: só isso, só isso. E o irmão pensou, colocou a mão na cachola, coçou as gaias e falou assim: irmão, não lembro não. O irmão disse: pois eu não vou te emprestar o dinheiro então. Só porque eu não respondi a sua pergunta? Não, você é muito esquecidinho, muito esquecidinho. Coletânea Tempo de Rir, volume 1, volume 1. Você vê por aí cada situação muito engraçada. Eu estava numa igreja e o pastor, muito empolgado, disse assim: vamos cantar mais um hino. E o irmão aí do segundo banco depois já logo sapeca numa oração. Já numa outra igreja, o irmão que estava dirigindo o culto disse: vamos chamar o próximo hino, o hino do cachorro cego. E os irmãos que estavam lá ficaram sem entender. E ele começou a cantar: ó cão cego. Já fazia bem uns 3 meses que aquele irmão não ia para a igreja. E o pastor pensava que ele estava desviado. Encontrou ele na rua e disse: irmão, se eu não for mais para a igreja, por quê? O senhor está desviando agora, é? E ele disse: não, pastor, não estou desviando mais não, agora eu estou pulando por cima. Os irmãos foram fazer uma viagem com a Kombi. E nisso a Kombi parou no meio da estrada. Quando ele foi perceber, que ele entendia de mecânica, entendia de tudo, e quando percebeu era problema de gasolina. Foi lá atrás e tinha um galão de gasolina. Pegou, só que era muito grande, não tinha como colocar aquele galão todo, né? Então arrumou uma vasilha menor. Foi procurar uma vasilha e não encontrou um pinico.
Nessa, colocou a gasolina dentro do pinico e começou a encher o reservatório lá atrás, né, onde coloca a gasolina. Nisso passou um outro carro e não sabia nada que tinha acontecido. E perguntou pro rapaz, tudo bem aí? E o irmão disse, não, tudo bem, aqui acabou a gasolina e nós estamos aqui, mas já demos jeito. E o rapaz, vendo que o irmão estava enchendo com o pinico, pensou outra coisa e disse assim, mas isso é que é ter fé. Tem uns pregadores que eles fazem cada tipo de brincadeira que eu vou te contar. Esse, para falar de João Batista, anunciou o seguinte título do sermão dele: o comedor de mel e grilo que perdeu a cabeça no baile. E o pai, voltando da escola dominical com o filho, perguntou pro filho, o que você aprendeu hoje na escola dominical, filho? E ele disse, papai, nós aprendemos sobre os fariseus e os saduceus. E o pai, para testar o filho, disse, então quem eram eles? E ele disse, pai, os fariseus é aqueles que farejavam Jesus, e os saduceus aqueles que saduziam Jesus. Duas mães conversando sobre os seus filhos, né? Sabe que as mães gostam de conversar sobre os filhos, né? Como eles falam, e tudo isso. E uma disse, olha irmã, meus filhos são um encanto, obedientes, educados, são as verdadeiras joias. E os seus também são joias? Olha irmã, os meus filhos estão longe de ser joia, eles estão mais pra joio do que pra joias. O irmão morreu, disse que era crente, né? Morreu, não teve jeito. Foi pro Hades, né? Pro inferno. Opa, que nome que você quiser dar. Chegou lá, montou uma barraca de cerveja. Pensando, não, vou vender cerveja aqui, vou ganhar um dinheiro, né? Pá, tudo mais. E ficou lá 1, 2, 3, 4 meses. Vendia 1, 2, às vezes 3 cervejas por noite. Ficou irritado com a situação e foi conversar com o chefão lá. E disse pra ele, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível, eu vendo aqui 1, 2 ou 3 cerveja por noite, tem alguma coisa errada. Aí o diabo virou pra ele e disse assim, mas é lógico, crente, aqui só eu que bebo, o resto é tudo crente. Coletânea Tempo de Rir, volume 1, volume 1. Tava acontecendo a maior festa no inferno. E tinha sarapatel, tinha vinho, tinha cachaça, tinha cerveja, tinha mulher, tinha tudo quanto é bicho. E os diabinhos ficou preocupados. O que tá acontecendo? Não entenderam nada do que estava acontecendo. E foram perguntar pro chefão o que estava acontecendo. E ele disse assim, estamos recebendo aí uma nova remessa de crente, né? E os diabinhos perguntou, mas só porque é crente que tá essa festa toda, esse reboliço todo? Aí o diabo respondeu, não é pelo fato de ser crente, é que eu gosto de ver a casa sempre cheia. Bom, Beethoven, você sabe que tem aqueles irmãos que mesmo na igreja tá tentando ali a sorte, né? E a partir um irmão que todo santo dia ele dobrava o joelho e falava, meu Deus, faz eu ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, eu quero, e ficava perturbando Deus, eu quero, até que um dia apareceu uma voz assim e falou pra ele, infâmio, faz pelo menos o jogo. O missionário percebeu, Raí, que estava sendo seguido por uma onça. Ficou doidinho, saiu correndo, mas não deu conta, né? A onça correu atrás dele e virou um serelepe, né? Então o que ele fez? Ele parou, ajoelhou e começou a orar. Percebeu que a onça não estava mais atrás dele. A onça estava bem do ladinho, ajoelhada também e orando. A hora que ele abriu os olhos e viu que a onça estava do lado, ele olhou para ela e disse, irmã onça, a senhora também é crente? Ela disse, não, é que eu também tenho o costume de orar antes das refeições. O jovem, né? O jovem estava no acampamento e estava flertando com a outra jovem, né? Viu quando ela olhava para ele assim, meio, sei lá, com um tom assim, e resolveu mandar um bilhetinho para ela. Aquele bilhetinho em Gênesis 2:18, né? Não é bom que o homem esteja só. E a resposta da Eva foi imediata, mandou o bilhetinho também lá em Mateus 4:10. Retira-te, Satanás. Aí
Aí os três amigos obreiros, fazia muito tempo que não se viam, começaram a conversar. Um deles falou: rapaz, eu tenho um defeito muito feio. É o quê, irmão? Ó, o meu defeito é quando eu tô pregando, eu fico só olhando pras menininhas, pras jovens, só jovem. Eu não tiro os olhos das jovens. E teu defeito qual que é? Aí o outro falou assim: rapaz, o meu defeito é feio também. Meu defeito é que quando sempre que eu tiro ofertas, né? Eu passo lá, salva pro pessoal lá, o pessoal coloca o dinheiro. Na hora de conferir, sempre eu rapo 10. Aí os outros perguntou assim, 10, 5 reais, ele rapava, né? Aí o outro perguntou: e o teu, qual que é? O último, né? Falou: rapaz, meu amigo, o meu pior defeito, eu acho que é pior do que o de vocês todos. Rapaz, o meu defeito é que tudo que eu ouço eu vou contar pro pastor. Naquela noite, aí, os irmãos foram orar no monte. E o pastor, durante o dia, tinha comido aquela feijoadona bem sarada, né? Chegou no pé do monte, já deu aquele revertério na barriga do pastor. E o pastor falou: irmãos, vão subindo aí, que eu vou ali no matinho ali do lado, dar uma defecada. Pra quem não sabe, defecar dá um barrão, né? Barrão, passa faca, CD. E os irmãos foram. Dali a pouco chegou o pastor. Falou assim: ó, já depois do serviço feito, chegou o pastor. Tudo bem aí, cada um foi escolher seu lugar para orar, né? Fica tudo tranquilo. E um irmãozinho muito do simples foi pro lado de onde o pastor veio. Chega lá, meteu a carona no pó. A cara no pó, sabe o que é? Que eu tô falando, né? Ó, depois da oração, ele virou pro pastor e disse: pastor, vamos orar, que tá com fedor de demônio aqui. O judeu comprou um carro novo, né? E pediu pro pastor, pro rabino, consagrar o automóvel a Deus. E o pastor chegou, cantou 3 hinos lá, leu a palavra, orou pelo carro, até ameaçou puxar uma ofertinha, né? E foi embora. O rabino chegou e disse pro dono: me dá uma serrinha aí de aço. E o dono, sem entender nada, né, deu a serrinha pro rabino. O rabino foi lá com aqueles apetrechos tudo e começou a serrar o escapamento do carro. E o dono, sem entender nada, mas deixou que o rabino fizesse o serviço. Depois o rabino virou pra ele, né? Depois da cerimônia, disse assim: tá pronto, tá circuncidado. Coletânea Tempo de Rir, volume 1. Igreja é o que não falta por aí. 4 pessoas sobreviveram, 4 irmãos, né? 4 obreiros sobreviveram num naufrágio e conseguiram chegar numa ilha e ali decidiram fundar a igreja. Então o da metodista e o presbiteriano fundaram a Igreja Unificada da ilha. E tinha 2 batistas, um formou a primeira igreja batista da ilha, o outro a segunda batista da ilha. Tava tendo maior rebuliço no céu. E o altar tava enfeitado, e tinha anjo voando, e tava serafim cantando, e tava uma beleza, né? E os anjos, sem entender nada, foram perguntar, né? Perguntaram para São Pedro: o que tá acontecendo, né? Que essa festa toda aí. E São Pedro respondeu: é um pastor que tá chegando aí. Ué, mas toda essa festa só porque o pastor tá chegando? É porque faz mais de 200 anos que não chega um pastor aqui em cima. O pregador, querendo dar uma nova cara para sua pregação, estava falando sobre as 10 virgens. E deu uma mudadinha, né? Que é para ficar mais bonitinha a história, né? Só que continuou quase a mesma coisa, né? A história aconteceria da mesma maneira, né? As 10 virgens, o noivo, né? As virgens imprudentes, as lamparinas. E tudo ia ser mudado depois, quando chegasse no diálogo. Aí o noivo ia perguntar: quem é que tá batendo a essa hora da madrugada? Aí as virgens iam responder: somos nós, Senhor, as virgens. E o noivo pergunta: mas são virgens mesmo a essa hora? O pregador, muito do sabidão, né? Querendo o seu sabichão, disse assim: irmãos, hoje eu vou falar sobre os 4 filhos de Isaac. Ó, os 4 filhos de Isaac, que na verdade eram 3, Esaú e Jacó. O pregador olha para a irmã assim, naquela visão de raio-x, né? De cima e embaixo, e diz assim: gostosa, saborosa, deliciosa, é a palavra do Senhor.
O culto tava muito frio naquele dia, Rai. Muito frio mesmo. Ninguém... Nossa, tava parecendo uma geladeira. A irmã, era culto das irmãs, deu oportunidade para aquele pregador, aquele missionário, trazer aquela oração fervorosa. E o irmão já começou, né? Vamos orar, igreja. Vamos orar. E a igreja começou a orar. Vamos orar. E vamos orar. Glória, 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 glória. E nada da igreja pegar fogo, né? Como ele queria que pegasse. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Fala língua estranha. E fala língua estranha. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Oi, gente, eu sou o Rai Pérez. E eu, Beethoven. Exatamente, a gente fez esse trabalho aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E esse é o volume 1, né? Volume 1, Volume e é 1. claro que vai ter o volume 2. E já estamos preparando aí o volume 2, já com novas piadas, novas anedotas, novos contos e outras melôs, né? Legal. Então você não pode perder o próximo lançamento. Esse aí deixou de vender mais de 3 mil cópias, né? 5 mil. Deixou de vender mais de 5 mil cópias. Deixou de vender 5 mil porque ninguém compra. Mas aí o pessoal sempre perguntaram pra mim: e aí, Rai Pérez, terminou de fazer o CD? E eu falei: terminei. Falou assim: o que tá acontecendo? Eu falei: o pessoal tá trabalhando em cima. Eu falei: cuidado pra não quebrar. Essa piada é ruim, né? Essa foi ruim. Essa foi podre. Essa poderia colocar lá, né, no CD, né? Olha, essa piada vai ficar pra próxima, tá? Não, mas olha, Beethoven, isso que eu vou falar agora é verdade. O pessoal chegaram pra mim e perguntou: e aí, Rai Pérez, vendeu tudo? Eu falei: vendi tudo. Vendi a casa, vendi o carro, vendi tudo pra poder fazer o CD. Nossa, muito ruim. Essa é pior do que a outra. Falou, gente, um abraço aí do Rai Pérez. Espero vocês no próximo CD, Coletânea Tempo de Rir 2. Volume 2, é isso daí. Um abraço do Beethoven também. Valeu! Valeu, tchau! Aí os três amigos, os três obreiros se encontraram. Fazia muito tempo que eles não se viam. Não é isso não, velho. Gravando! Os periquitinhos cantando. Aí? Gravando. Valendo essa. A irmã foi contar o testemunho na igreja, né? Isso do púlpito, do púlpito. É púlpito ou... É púlpito. Que púlpito? É púlpito. Não, que púlpito. É tribuna, vai. Tribuna é melhor. A tribuna. Gravando! Aí a irmã chegou, foi contar o testemunho na igreja. Gravando alto demais, rapaz. 1, 2, 3 e... Gravando! Vai direitinho, vai. Vamos lá. Gravando sério, mano. Silêncio, gente, gravando. Aí a irmã, né, pediu... Aí o pastor, né, tava visitando a cidade, né, Tá tudo errado, volta. O pastor foi mudado recentemente para a cidade e começou a conhecer os novos membros da sua igreja, né? E andando na rua veio o assaltante e disse para ele: pastor... Não. Disse... Pode, volta. Não. Essa é melhor deixar pro 2. Deixa pro 2. É, que tá... tá muito complicado. Tá ruim aqui. Coletânea Tempo de Rir, volume 1. Para você adquirir este lançamento, é só ligar para RDE. DDD 011 3207 0590 São Paulo.